queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Grazi Lima, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e hoje eu vou falar de uma consequência muito comum que acontece quando nós estamos na rotina, que é a separação invisível. Mas antes, não esquece de dar o seu like, de fazer com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que você conseguir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se você não se inscreve ou não ativa as notificações, você não vai receber todos os vídeos. Então não perde essa oportunidade. Clica aí nas notificações, ativa lá todas as notificações para você receber todos os vídeos que eu postar. Ah, tem outra coisa, não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Se você me seguir lá no Instagram, você vai ter a oportunidade de ver conteúdos que você não vê por aqui no YouTube. Então segue lá no Instagram e vamos estreitar aí essa relação. Então hoje nós vamos falar sobre separação invisível. O que é a separação invisível? É quando o casal vai se afastando de maneira progressiva, quase imperceptível, é tão sutil que quando o casal assusta, eles já estão num processo de distanciamento emocional tão grande que às vezes não tem como nem restaurar, nem resgatar esse relacionamento. Então eu tô trazendo esse conteúdo aí como alerta para você que não sabia sobre a separação invisível, para evitar que seu relacionamento chegue nesse nível. E se já chegou, tentar resgatar antes que você chegue aí numa separação. Eu percebo que tem casais que dormem na mesma cama, que estão ali na mesma casa, às vezes até fazem muito sexo, mas eles já estão num nível de distanciamento tão grande que não vem de maneira clara aos olhos deles. Eles estão focados no trabalho, nos filhos, nos problemas a serem resolvidos, nas dívidas que precisam ser pagas e esquecem de investir um tempo no relacionamento. Isso acaba por esfriar a relação e o casamento já foi há muito tempo. Ou esse casal se vê como extremamente amigos, ou como se morassem numa república, em que as contas são divididas, cada um tem a sua função, o seu papel, mas as vidas são separadas. E um alerta: se você perceber qualquer um desses sinais que eu vou relatar, ainda dá tempo de reverter. Senta com seu cônjuge, conversa com ele, mostra esse vídeo para que ele tenha clareza que existe sim a separação invisível e façam algo para reverter essa situação. Quais são as desculpas comuns que o casal traz para justificar esse distanciamento? Ah, eu tô muito cansado, eu trabalhei demais, e aí acaba não tendo tempo para poder conversar, para olhar nos olhos, para dialogar. Outros têm como desculpa a preocupação excessiva com os filhos, ou porque estão tendo uma conduta ruim, ou porque não querem dormir na cama deles, ou porque estão indo mal na escola. Não importa qual é o problema, mas o foco não está mais no relacionamento, mas sim na criação dos filhos. E é um foco exagerado, em que o filho acaba sendo o centro da relação do casal. É a única coisa que traz a cola que une aquele casal. Outras desculpas que são relatadas são resolver problemas do lar. Ah, eu tive que resolver tal problema, eu demorei o dia inteiro para resolver outro tal problema. E essas desculpas fazem com que o casal esteja focado cada um em uma questão e nunca na relação. Ah, mas vai achando que é só com problema. Tem casal que tá tão focado em preparar uma viagem para o exterior ou na construção de uma casa, que é o sonho do casal, que eles ficam tão focados nesse projeto a ser alcançado e deixam de investir no mais importante, que é aquilo que os une, que é o amor que eles têm um pelo outro. Quais são os sinais que um casal está com uma separação invisível? Sinais comuns são a diminuição do afeto. Então, esse casal está afetivamente distante um do outro. Eles convivem, conversam, mas eles não estão realmente preocupados em como o outro está. Às vezes isso acontece diante de um adoecimento. Um adoece e o outro segue a vida, fazendo tudo aquilo que foi proposto e deixa aquele doente ali de lado. Pode ser um AVC, pode ser uma depressão, pode ser tantos outros motivos que leve uma pessoa a focar na saúde dela e o outro não vem junto. O outro deixa, segue a vida dele e deixa o outro ali sofrendo com seus problemas.
Um outro sinal de separação invisível é a diminuição da convivência. Então, às vezes o casal trabalha, estuda, cada um segue a sua rotina e quase não se veem. Só se veem na hora de acordar ou na hora de dormir. E isso está cada dia mais comum, visto que trabalhar e estudar é algo que todos nós temos buscado. Um outro sinal é a impaciência e o distanciamento. Essa intolerância comum, às vezes, na fala, num gesto, numa expressão, coisa que você não fazia lá no início da relação e que você passa a fazer devido ao desgaste na relação. Quando o casal para de se tocar, para de falar, para de se beijar, se você se comunica de maneira ríspida ou às vezes com desprezo, isso destrói o relacionamento. Aí já não tá nem mais invisível não, tá escancarado a separação. Por fim, o casal se torna tão e tão distante que ele nem percebe que esse casamento já foi há muito tempo. Quando você guarda mágoa, quando você não perdoa por algo que o outro fez, ou quando tem um problema a ser resolvido e você coloca de lado, a longo prazo, a falta de paciência e a irritação se torna muito comum. E isso são sinais de uma separação invisível. Falar de forma agressiva ou silêncio constante são sinais de que esse casal está sim numa separação invisível. Agora, olha que curioso. O nascimento ou o casamento dos filhos pode deixar claro para aquele casal que ele está numa separação invisível. Quando? No nascimento do filho, a mãe ela precisa ficar focada sim no cuidado do bebê. Mas os anos vão se passando e esse foco é tão excessivo nessa criança que ela esquece que tem marido. Então esse nascimento do bebê acaba por afastar o casal e colocá-lo numa separação invisível. Porque a desculpa é que eu preciso cuidar da criança. Tal como o casamento. Se um filho se casa e o casal já estava nesse processo de cuidado com os filhos, ele se dá conta de que não existe mais um casal ali. E quando os filhos vão embora e resta só o casal, se esse casal está distante, não resta nem o casal, não resta nem o casamento mais. Então tome cuidado com alguns comportamentos, como fuga, silêncio, rejeição, rispidez, agressividade, expressões de desprezo, falas de mágoa, comportamento de abandono e também quando você faz coisas para agradar o outro, principalmente quando a vida sexual é satisfatória somente para um. Isso é um grito de alerta que você está numa separação invisível. Existe um afastamento entre o casal. Agora comenta aqui embaixo o que é que você acredita. Que vem primeiro o afastamento emocional ou o afastamento físico. Certo é, existe um afastamento entre o casal e precisa ser resolvido o quanto antes. Se você então identificou algumas das características que eu já citei, fique atento se você está dormindo em quartos separados ou se vocês não saem mais para namorar, se vocês não têm esse tempo entre o casal. Ninguém casa para se separar. Mas pare para avaliar o que é que te fez escolher essa pessoa para se casar. Eu quero fazer uma comparação do relacionamento com o bebê. A responsabilidade do bebê, tanto de fazer quanto de criar, é dos dois. Sendo assim, se alguma coisa der errado, a responsabilidade também é dos dois. Então entenda o relacionamento tal como o bebê. Para fazer o filho precisa do envolvimento dos dois. Para educar também demanda o envolvimento dos dois e se qualquer coisa der errado, a responsabilidade é compartilhada, também é dos dois. Não mate a sua relação. É importante que vocês busquem junto o crescimento tanto individual quanto espiritual. Você e seu cônjuge estão juntos nesse processo. Vocês são muito mais do que amigos. Vocês são companheiros de caminhada. Não invente desculpas ou justificativas para esse afastamento do casal. Haja para combater esse afastamento. E como é que se faz isso? Parem de lutar um contra o outro e comecem a lutar contra o problema. Se existe um afastamento, busquem a aproximação. Não esperem chegar ao final do relacionamento para correr atrás, para valorizar aquilo que você perdeu.
Relembre o que te fez se sentir atraído por essa pessoa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Haja de maneira intencional e invista na relação, buscando assim o Senhor juntos e também no seu individual, lá no seu secreto. Como eu já citei em outros vídeos, aquilo que você pensa influencia muito o seu resultado. Então mentalize o relacionamento de vocês com mais intimidade, mais proximidade. Pense em como será quando esse problema passar, quando vocês se sentirem mais íntimos e mais próximos. Mentalizando isso, você terá mais credibilidade para poder investir em algumas ações em busca dessa aproximação no relacionamento. Só deixe intervir no seu relacionamento as pessoas que você permitir entrar, as pessoas que vocês pedirem ajuda. Não deixe que outras pessoas à volta de vocês deem palpites ou façam intromissões sem a permissão de vocês. O vínculo emocional é o que mais aproxima o casal. Dessa forma, avalie como está o seu vínculo. Você tem parado para ouvir o que o seu cônjuge tem a dizer? Ouça realmente como quem importa. Use da empatia para poder ouvir as histórias que têm acontecido com o seu cônjuge, como ele está se sentindo, e busque assim também ser claro na maneira de se expressar. Abra o seu coração. Não deixe que a mágoa e o ressentimento te consuma e faça você ficar mais longe do seu companheiro ou da sua companheira. Ouça, acolha, fale, pensem também numa solução juntos. Melhore a sua autoestima. O que a gente percebe quando o casal se separa? A primeira coisa que ambos vão fazer é cuidar da sua aparência. Por que não fazem isso enquanto estão no relacionamento? Melhore a sua autoestima, valorizando assim a sua aparência, se sentindo mais bonita, mais atraente, para que assim você volte a enamorar aí com seu companheiro. Você só tem condições de mudar a você mesmo. Foque em mudar você e valorize pequenas ações que o seu companheiro fizer para melhorar a relação. Dessa forma, vocês vão se aproximando gradativamente. Se envolvam em algum projeto juntos, para que assim vocês possam conversar sobre esse projeto. Pode ser a leitura de um livro que vocês resolvam ler juntos sobre relacionamento para produzir essa aproximação entre vocês. O mais importante de tudo isso é que vocês voltem a se aproximar e se sentir como um casal novamente. Não use de manipulação ou de persuasão. Ambos realmente têm que estar envolvidos nesse processo e desejosos para ter esse relacionamento de volta, cheio de amor, de afeto, de cuidado e de carinho. Então é isso. Não esquece de ir lá me seguir nas redes sociais para que a gente possa trocar algumas ideias, para que eu possa compartilhar com vocês outros assuntos que eu não falo aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar aí o seu curtir, o seu gostei, para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.